Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos abençoar com o seu amor. Esse nosso tema, Sombras da Caverna, como sendo uma representatividade de nossa ancestralidade, do tempo realmente quando começamos a nossa individualização como espíritos humanos, o despertar da nossa consciência, ainda quando habitávamos em primitivas cavernas. Representa a forma como nos autoconstruímos ao longo de muitos milênios, de todas as experiências adquiridas e construídas por nós ao longo do nosso vasto pretérito encarnatório, das nossas muitas encarnações passadas. Representa os nossos saberes, representa as nossas verdades, ou aquilo que nós tomamos como verdade. Representa tudo aquilo que a gente conseguiu definir e enquadrar como certo e como errado, como aquilo que é bom e como aquilo que é ruim, que está longe de representar a verdade do universo, mas representa aquilo que a gente conseguiu construir enquanto verdade. Carl Gustav Jung nos traz uma metáfora para falar a respeito do psiquismo humano, e ele nos diz que a nossa consciência, esse lado desperto em nós, no presente momento, se equipara a uma pequena casca de nós. E que o nosso inconsciente, aquilo de que nós não nos lembramos com efetividade, representa um imenso oceano profundo. Portanto, Sombras da Caverna é esse reflexo. É esse oceano profundo que vai trazendo lá de suas entranhas as nossas aquisições e que acabam repercutindo na nossa forma consciente de agora. Acaba nos dizendo quem nós somos, como estamos diante de nós mesmos e o nosso comportamento perante a sociedade planetária. Uma sociedade planetária tão diversa, uma sociedade planetária com tantas características diferentes do nosso mundo interior. Platão, no seu livro A República, traz uma figura de linguagem, traz uma metáfora falando a respeito da caverna. E essa figura de linguagem de Platão nos coloca a todos, enquanto humanidade, dentro da caverna. Nos dizia Platão, havia uma caverna. E essa caverna era uma caverna muito profunda e uma caverna escura. Dentro dessa caverna haviam seres humanos que ali nasceram, ali habitavam e de lá nunca saíram. Esses seres encontravam-se acorrentados uns aos outros por elos muito fortes e de muito tempo. E eles ficavam acorrentados, olhando para o interior da caverna, com as costas para a saída, onde havia a luz. E tudo que esses seres conheciam era a própria sombra, projetadas na parede mais ao fundo da caverna. Nos diz Platão que em um determinado momento, um determinado dia, um daqueles seres conseguiu quebrar os elos da corrente. Se libertou da corrente e marchou em direção à saída. Marchou em direção à porta da caverna, onde havia ao longe uma luz. Aquela luz no fim do túnel. Chegando às portas desta caverna, encantou-se com a possibilidade de um mundo novo e aventurou-se sem temor em busca da luz. Chegando nesse mundo, percebeu várias diferenças do mundo do interior da caverna. Subiu grandes montes e se maravilhou com as alturas.
diante da grandeza dos montes, pôde perceber que também haviam vales e vales muito profundos. Caminhou ainda mais e encontrou campos verdejantes. Ainda nas suas peregrinações, conseguiu perceber que haviam desertos e desertos muito áridos. Caminhando ainda mais, encontrou outras pessoas, diferentes das pessoas que habitavam no interior da caverna. Viu que haviam pessoas altas e haviam pessoas baixas, que haviam gordos e que haviam magros, e que haviam brancos e pretos e amarelos e vermelhos, pessoas de todas as cores, de todos os matizes. Depois de ter conhecido esse mundo de encantamento, esse mundo de realidades tão diferentes, e de ter amealhado tanto conhecimento, esse ser sentiu-se devedor dos que se encontravam nas trevas, nas sombras da caverna, e resolveu voltar para falar aos irmãos da caverna desse mundo de luz. Chegando de volta à caverna, esse ser começa os seus relatos de um mundo diferente. E aí, para sua grande surpresa, alguns dos que estavam lá disseram assim: ele só pode estar louco. Como pode existir um mundo diferente da nossa caverna? Como pode haver luz? A luz não existe. A semelhança de cegos de nascença que não conseguiam a luz, eles não conseguiam entender o relato da luz que aquele ser fazia. Outros disseram: se não estiver louco, deve estar mentindo, inventando coisas. Outros ainda disseram assim: vamos espancá-lo. Ele volta para a caverna para corromper os que aqui se encontram. Outros acharam um pouco ridicularizar, dizendo que estava louco, mentia ou queriam espancar. Alguns disseram assim: nós devemos matá-lo. Nós devemos matá-lo porque ele representa um mal para a nossa tão estável caverna. Outros, porém, deram crédito àquilo que aquele homem dizia. Quebraram também alguns laços e saíram em direção à porta da caverna. Chegando lá, alguns ficaram na dúvida: vou para a luz ou fico na caverna? Me aventuro em novas experiências ou permaneço na minha zona de conforto, na minha zona de comodidade, já que deu certo até agora? E outros, mais corajosos, como aquele primeiro, resolveram se aventurar para o mundo da luz. Nós todos estamos representados, a humanidade de todos os tempos nessa caverna de Platão, todos representados. E o primeiro de nós, aquele que um dia saiu e voltou para a caverna, mesmo tendo tido as suas experiências encarnatórias em outro orbe que não a Terra, o nosso mestre Jesus de Nazaré, foi ele que voltou. Ele é o nosso modelo mais claro de quem conquistou a luz e voltou para a caverna. Jesus voltou para a Terra um dia. Ou veio para a Terra pela primeira vez. Mas veio nesse sentido de iluminar. Quando Jesus chegou, o que é que nós fizemos? Alguns de nós dissemos: é louco. Outros: é mentiroso. Outros: vamos espancá-lo. Outros: vamos matá-lo. E nós o matamos. Nós o matamos e o matamos com requintes de crueldade por não acreditar nas luzes que ele vinha jogar sobre as nossas trevas interiores. Outros de nós continuam como nós, sem saber o que é que fazem, na porta da caverna, sem saber se ficamos com os nossos enquistamentos morais do passado ou se atendemos o chamado do Mestre e nos tornamos cristãos de verdade. Outros já foram, a exemplo de Joana de Ângeles, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Albert Schweitzer, de Teresa de Calcutá. Esses foram os seres que realmente tiveram a coragem de se lançar para o mundo das diversidades e abraçar a humanidade como um todo. Resta-nos saber quando daremos o nosso passo definitivo em busca da nossa autoiluminação e deixaremos de ser seres que apenas projetam as próprias sombras no interior da caverna.
Nesse sentido de autoconstrução das sombras da caverna, vale a citação de Hilel. Hilel era um rabino judeu de origem mesopotâmica, muito sábio, muito generoso, um espírito certamente evoluído. E Hilel, numa de suas frases extraordinárias, ele diz assim: se eu não fizer por mim, quem o fará? Mas se eu só fizer por mim, o que serei eu? E até quando? Analisando essa frase de Hilel, o início: se eu não fizer por mim, quem o fará? Olha o que é que Hilel nos diz. Hilel nos diz que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso. Diz que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso bem-estar, que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade, que nós devemos arregaçar as mangas das nossas camisas e trabalhar continuamente para nos transformarmos em seres melhores. Mas ao dizer isso, que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade, ele também nos diz que são as nossas ações as únicas responsáveis pelas nossas dores, pelo nosso atraso moral, pela nossa infelicidade. E Hilel vai e avança. Mas se eu só fizer por mim, o que serei eu? E até quando? Me pergunto e pergunto a vocês, seres que fazem apenas por si mesmos, como é que nós poderíamos classificar ou denominar esses seres? Seres que fazem apenas por si mesmos são seres egoístas. Então, se eu só fizer por mim, o que serei eu? Respondendo a Hilel, eu sou um egoísta. Mas até quando? Até quando eu vou me comportar nessa figura de um ser egoísta? Até quando eu vou permanecer acorrentado no interior da caverna? Até quando? Quando eu darei o primeiro passo em busca do altruísmo, em busca da transformação do meu mundo interior em um mundo melhor, mas mais do que isso, do mundo exterior em um mundo melhor, dando de si sem pensar em si, que era a tônica, a base do ensinamento de Jesus. Era a busca, a conquista por nós dos valores altruístas. Começamos a ver como as sombras da caverna ainda repercutem muito dentro de cada um de nós. Não é raro que a gente escute assim: fulano ou beltrano, fulana ou beltrana são seres humanos exemplares. Ele é um ser humano exemplar. Aquilo é que é uma mulher exemplar. Ela ou ele vivem de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E aí nós dizemos que são exemplos de seres humanos. E analisando esse processo, quando eu saio de casa para o trabalho, eu saio pensando em mim e nos meus. E quando eu saio do trabalho para casa, eu volto pensando em mim e nos meus. E se eu só faço por mim e pelos meus, o que é que eu sou? Eu sou um egoísta. Que exemplo de ser humano sou eu, se eu sou um egoísta? Se eu não me desvio da minha casa para o trabalho e do trabalho para casa, pelas veredas, se eu não procuro as portas estreitas, se eu não caminho pelas ruelas e pelos guetos, buscando a dor, buscando aqueles que sofrem, no intuito de auxiliar, no intuito de ajudar, quando é que vai começar o amar ao próximo como a si mesmo? Se eu só faço por mim e pelos meus, se eu não me desvio jamais desse processo. E aí, fazendo só por mim e pelos meus, do trabalho para casa e da casa para o trabalho, é possível transformar o mundo em um mundo melhor? Nós hoje nos horrorizamos, fazemos vaticínios, lamentamos por nossa geração e lamentamos pelas gerações futuras. É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem: meu Deus, o que será dos meus filhos? O que é que vai ser da geração dos meus netos? Com um mundo tão violento, com um mundo de tantas trevas, de tantas guerras e de tantas dores. O que é que vai ser?
E o que me assusta ainda mais é perceber que as pessoas repetem maquinalmente que tempo bom era o tempo passado. Tempo bom era o tempo da minha meninice, era o tempo da infância. Tempo bom era o tempo dos meus pais. Tempo bom era o tempo dos meus avós. Com isso, nós estamos dizendo que nós pioramos com o passar do tempo? Estamos assim negando a lei de progresso? Estamos assim negando a lei de evolução, que é comum ao universo inteiro, seja o universo físico, seja o universo das consciências, formado pela coletividade de todos os espíritos inteligentes que povoam todo o universo? Estamos negando o progresso e a evolução? Ou quando dizemos que tempo bom era o tempo passado, não estamos diante de fugas psicológicas, ainda representado pelo nosso medo de sair da caverna? Porque quando o tempo bom era o tempo da nossa infância, nós não éramos responsáveis por nós mesmos. No tempo da nossa infância, os nossos pais nos tutelavam, inclusive em relação a todos os nossos atos. Tudo o que nós fazíamos, e principalmente o que nós fazíamos de errado, nós tínhamos alguém que nos desculpasse, que dizia assim: errou porque é inocente, errou, mas não sabe o que é que faz. Por isso, não pode ser responsabilizado pelos seus erros. Pensando se tempo bom era o tempo do passado, vamos fazer uma pergunta às nossas avós? Vamos fazer uma pergunta se era bom passar a roupa com ferro à brasa? Vamos perguntar se era bom de verdade lavar roupa de cócoras em um tanque, sem ter água encanada em casa? Ou se é melhor a facilidade da máquina de lavar? Vamos pensar um pouco nas formas de comunicação do mundo de 100 anos atrás? Onde nós não tínhamos o telefone, onde os meios de transporte que nós tínhamos era o transporte em lombo de animais, em lombo de burros ou de cavalos. Quando um parente nosso saía daqui, por exemplo, para o Sudeste em busca da sobrevivência, saía do Nordeste para o Sudeste, percorrendo longas distâncias. E a única forma de comunicação era uma carta, que quando chegava rápido, demorava 60 dias para chegar. E aqui a mãezinha adoecia e nós mandávamos uma carta para longas distâncias: mamãe está doente. Quando chegava a missiva de volta, perguntando se mamãe estava melhor, já fazia 60 dias que mamãe havia desencarnado. Porque a forma de comunicação do passado era aquela. Hoje nós temos o mundo e é um mundo globalizado. Hoje nós temos o mundo da internet, da cibernética, nós temos o mundo da robótica, nós temos o mundo dos satélites, do WhatsApp, ferramenta extraordinária o WhatsApp, conecta o mundo e mais do que isso, conecta os seres humanos em tempo real. Esteja o ser humano em qualquer lugar do planeta, no rincão mais distante. A dor que acomete o nosso irmão na África, nós sabemos dela em tempo real, em tempo imediato. E em tempo imediato e em tempo real, nós podemos movimentar forças espirituais, pautadas na caridade e no amor, para auxiliar aqueles que se encontram tão distantes. Se nós não conseguimos mandar o quilo de alimento, mas nós conseguimos mandar uma enxurrada de preces, em busca de aliviar as dores, se não físicas, mas pelo menos as dores morais dos nossos irmãos sofredores. Tempo extraordinário, o tempo atual. Tempo terrível, o tempo passado. E nós dizemos que tempo bom era brincar com um carrinho de lepe-lepe, ou era brincar com as famosas lambretas do passado, onde pegávamos uma tábua, botávamos rolamentos embaixo e descíamos ladeira abaixo, prontos a nos despedaçarmos. E nós dizíamos que tempo bom era aquele. E dizemos assim: o videogame é algo muito ruim, o videogame é uma tragédia. Não, o videogame é algo extraordinário, é um brinquedo fantástico, muito melhor do que o lepe-lepe. O videogame é muito melhor do que o carrinho de rolimã, porque brincar com o videogame desperta as conexões nervosas. Milhares de conexões neuronais de sinapses são ativadas, favorecendo o desenvolvimento cognitivo de nossas crianças. O grande problema
é que ainda voltados às sombras da caverna, nós deixamos os nossos filhos brincar 5, 6 horas com o videogame. Aí aquilo que poderia ser bom acaba se transformando em algo negativo. Nós dizemos que o WhatsApp é algo negativo, mas o WhatsApp é algo extraordinário. O WhatsApp se torna algo negativo porque em vez de utilizarmos as ferramentas benéficas da internet para o bem, para o estudo, para o crescimento, para a promoção da paz, para que nos irmanemos cada vez mais, nós utilizamos para o preconceito, para a discriminação e para assistir filmes pornográficos. Aí nós dizemos que o WhatsApp é uma ferramenta negativa. Negativa ainda é o nosso psiquismo. Negativa ainda são as nossas projeções, as nossas sombras na caverna. Nós estamos tão presos ainda a esse atavismo dessas sombras que a maioria dessas pessoas e nós que nos encontramos aqui já visitamos cidades muito pequenas do interior, porque nós temos um ancestral que era lá do interior, da cidadezinha pequena. Muitos de nós viemos de lá. E a gente costuma dizer, tempo bom era o tempo que nós saíamos para furtar ou para roubar manga. Tempo bom era o tempo que nós saíamos para furtar umbu no terreno de Dona Maria, caju no terreno de Seu José. Será que era bom? Vos pergunto, desde quando furtar, desde quando roubar foi algo positivo para o espírito? Desde quando roubar é algo ético? Desde quando roubar é algo que nos leva para o desenvolvimento de virtudes? Esse mesmo Hilel que nós citamos aqui no início, ele disse que uma regra de ouro para não cometer equívocos com o próximo, com o ser humano, é não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então agora vamos fazer uma pergunta a Dona Maria. Vamos fazer pergunta a Seu José. Dona Maria, Seu José, sabe aquele pé de manga, aquela mangueira, que o senhor e a senhora plantaram ainda quando era um caroço, regaram, adubaram, podaram, cercaram, protegendo de animais para que não fossem destruir o pé de manga. E agora que ele cresceu, e agora que ele traz os doces frutos sazonados do trabalho, do suor derramado de cada um de vocês, é bom para vocês que eu, que não trabalhei, eu que não semeei, que agora eu colha os frutos que eu nunca plantei? Os frutos que vocês plantaram, que quando vocês cheguem no pé de manga para tirar os primeiros frutos sazonados do trabalho de vocês, só existam galhos e folhas, porque os frutos sazonados eu furtei, sem ter contribuído em nada para o crescimento e para a produção desses frutos? Então, nos perguntemos se tempo bom era esse tempo em que nós roubávamos manga, ou não será isso só uma projeção das nossas profundas sombras interiores? O deus mitológico Janus, também conhecido por muitos como Janus, trazia consigo 2 chaves. Uma chave que apontava para frente em uma das mãos e uma chave em outra das mãos que apontava para trás, representando que uma das chaves abria as portas para um futuro luminoso e a outra chave abria as portas para o nosso passado. Curioso perceber que nessa história romana, a maioria de nós sempre preferia abrir as portas da chave que apontava para trás. As chaves do nosso passado, a chave da nossa proteção, da proteção da nossa comodidade, da nossa zona do conforto, porque mudar é difícil. Abandonar os valores que nós construímos durante milênios é muito difícil, mesmo que esses valores não sejam os melhores valores. Por isso que é tão difícil sair de nós mesmos. Por isso que é tão difícil abandonar essas sombras das cavernas. Quando a gente busca essas sombras da caverna, nós estamos buscando as nossas
fugas psicológicas. Fugas psicológicas terríveis. E vamos adentrar mais profundamente no Evangelho. Vamos nos lembrar de Jesus numa passagem memorável, talvez uma passagem que seja de ensinamento profundo para a transformação de toda a humanidade. O caso da mulher adúltera. Nos dizem os evangelistas que em dado momento, uma mulher foi conduzida à praça pública à presença de Jesus para que fosse apedrejada até a morte, porque essa mulher havia sido pega em adultério. Doutores da lei, tentando colocar Jesus em perdição, colocar numa situação muito difícil, onde não havia saída, uma situação que muitos conhecem por sinuca de bico, uma situação como uma saia justa, muito difícil de sair, disseram assim: Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E aí, o que fazer com ela? A lei, aquilo que era considerado moral, dizia que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Diante dessa pergunta, Jesus diz: a lei diz que a mulher pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. Eu, no entanto, vos digo, aquele dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E afastaram-se todos, do mais velho para o mais jovem. Naquele instante, Jesus, que representava a luz, dizia assim: aquele dentre vós que não tiver ainda os enquistamentos morais das sombras das cavernas, os erros todos pretéritos, atire a primeira pedra. E todos se afastaram. O que nos chama a atenção nessa parábola, em relação à nossa palestra Sombras da Caverna, é que aquela mulher adúltera, sabe quem é que ela poderia ter sido? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, sim. Qualquer um de nós, homens ou mulheres. Porque lembrem-se que o Espírito não tem sexo. E você agora que veste a roupa de homem, já vestiu muitas vezes a roupa de mulher. Muitas vezes já vestiu. E você pode ter sido a mulher adúltera. Se não aquela específica da passagem de Jesus, mas a mulher adúltera de todos os tempos, que sempre foi discriminada e sempre foi apedrejada até a morte. Mais do que isso é a projeção das nossas sombras. Vocês sabem que a gente pode ter sido não só a mão que apedrejou, mas a mulher que foi apedrejada e depois apedrejamos? O que é muito terrível. Porque nós repetimos os nossos erros históricos. Nós temos medo de conquistar a luz e nós acreditamos que o correto é a caverna. Portanto, tenham certeza que muitas mulheres que foram apedrejadas, em encarnações futuras, elas também apedrejaram. E elas continuam a apedrejar porque nós todos somos elas. Porque se hoje na nossa sociedade civil, pelo menos civilmente em relação às leis, mais evoluída do que a sociedade de outrora, que não nos permite apedrejar com pedras físicas, porque isso nos leva para a cadeia, nós deixamos de apedrejar com pedras físicas, mas nós apedrejamos com pedras morais. E quando nós não podemos mais matar o corpo, nós pensamos em matar o espírito. Por causa daquilo que a gente julgou milenarmente que era a coisa certa. Porque parece que milenarmente a nossa verdade é a verdade do universo. E aí nós questionamos, enquanto branco questionamos pretos, enquanto pretos questionamos brancos, enquanto altos questionamos os baixos, enquanto os baixos questionamos os altos, enquanto gordos questionamos magros e enquanto magros questionamos gordos, enquanto homens questionamos mulheres e enquanto mulheres questionamos homens. Como se o único sapato que a humanidade toda pudesse calçar fosse o nosso sapato. Como se eu calçasse 40, todos no universo, todos no planeta, tivessem que calçar 40. E como se isso fosse bom para todo mundo, as minhas verdades fossem as verdades boas para o planeta inteiro. E quando nós debruçamos o nosso olhar
para questões difíceis que a doutrina espírita precisa abordar. É necessário ter coragem de abordar. Quando nós lançamos um olhar para os nossos irmãos, por exemplo, os homossexuais, aí nesse momento nós nos esquecemos que o espírito não tem sexo, ou é homem ou é mulher e não pode ser outra coisa, e os nossos irmãos transexuais. E o pior de tudo é que nós dizemos que Deus abomina o homossexualismo, que Deus abomina os homossexuais. Que ignorância tamanha nossa, num universo com tamanhas dimensões. Nós habitamos um planeta bem pequenininho nos confins do sistema solar. Para que vocês possam ter uma ideia, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem centenas de bilhões de estrelas. O diâmetro da nossa Via Láctea equivale a 100 mil anos-luz. Para percorrer a nossa galáxia, só a nossa galáxia, que é uma entre outros bilhões de galáxias, nós precisaríamos viajar 100 mil anos na velocidade da luz. Para que a única forma de ser, para que a única forma de prestar, para que a única forma de pensar correta seja a nossa, do planeta Terra. E nós ainda imaginamos que Deus é nosso. Quando nós não pensamos que Deus é do planeta Terra, nós vamos mais além e dizemos assim: Deus é brasileiro. E quem é que conhece o pensamento de Deus? Quem é que conhece a dinâmica do psiquismo divino? Quem é que vai nos garantir que Deus abomina o homossexualismo se daqui a pouco, eu e vocês, quando nós estivermos um pouco mais evoluídos, nós não temos sexo? Porque Jesus nem tinha sexo, nem exercia sexualidade? Porque outros grandes luminares, mesmo estando muito abaixo de Jesus na escala evolutiva, já haviam suplantado o sexo e a sexualidade? Vamos imaginar Chico Xavier discriminando um homossexual, um transexual? Vamos imaginar Francisco de Assis, que dobrava os joelhos ao solo e dizia: meus irmãos, vermes do chão? Como é que não vai olhar para um ser humano igual a ele, em tudo, inclusive em essência? E não vai chamar de ele menor por causa da sexualidade? E como imaginar o transexualismo? Como pensar o transexualismo? Você teve um filho que você é apenas pai biológico, mas você não é o genitor do espírito? Você teve um filho que traz histórias de outras sombras, de muitas cavernas nas quais habitou? Aí vamos dizer que você batizou esse menino com o nome de Ivan, e agora ele tem 14, 15 anos, e você jurou amor eterno. Você disse quantas vezes ao seu filho que amaria infinitamente e incondicionalmente? Aí agora o seu jovem Ivan, com 14 anos, chega para você e diz: papai, mamãe, eu não quero mais ser Ivan, porque existe uma inversão de polaridades. O meu psiquismo, papai, o meu psiquismo, mamãe, é de mulher. O meu corpo é de homem, mas o meu psiquismo é de mulher. A ânima prevalece ao ânimos. E eu não aguento mais esse corpo. Agora eu quero transformar esse corpo. Eu quero deixar os polos iguais, sem serem invertidos. Agora eu quero ser Ivana. Eu quero ser mulher. E você se choca. E você expulsa o filho de casa. E você diz que o mundo desabou nas suas costas. E você deixa de amar. Você deixou de amar o seu filho? Porque ele era Ivan e agora é Ivana? Você amava a sexualidade? Você amava o pênis? Você amava a vagina do seu filho ou de sua filha? Ou você amava a essência que é o espírito? Será que nos esquecemos que essa matéria é tão transitória? Até quando nos esqueceremos que nós somos seres espirituais, passando por uma breve experiência carnal ou material e não o contrário? Então deixaremos de amar os nossos filhos? Porque agora o corpo deles, eles resolveram que será diferente? E quando nós escolhemos o sexo dos nossos filhos nas provetas, nas inseminações artificiais, se tudo deveria ser escolha de Deus, por que é que nas inseminações artificiais nós escolhemos gametas para dizer assim: eu quero um filho do sexo masculino, ou eu quero agora do sexo feminino? Aí quer dizer que agora Deus nos permite modificar isso, mas quando é a própria natureza da pessoa que modifica, Deus abomina.
eu fico me questionando e aproveito a oportunidade para também questionar a todos vocês o que é que nos agride, o que é que nos violenta mais. Eu fico pensando que muitas vezes, muitos de nós passa até altas madrugadas, nos finais de semana, de frente para a televisão, esperando uma luta de UFC, que é a representação dos circos dos horrores dos antigos coliseus, onde irmãos se rivalizavam, onde éramos chacais que produzíamos chacais, irmãos que se antagonizam. E nós ficávamos vibrando que um espancasse o outro até que um pudesse receber os louros da vitória, depois de deixar o outro profundamente espancado, quase morto, se não morto. E o UFC é isso. E nós chamamos isso de esporte. Nós chamamos de esporte. Colocar num ringue 2 homens, 2 mulheres, fazermos apostas, pagarmos milhões de reais por isso, para vermos um irmão espancar o outro, até sangrar, até debilitar, até ficar inconsciente, ser nocauteado. E nós vibramos e batemos palma para isso. E isso não nos violenta, e isso não nos agride. Mas de forma diametralmente oposta, nós começamos a dizer assim, que quando nós encontramos 2 seres do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, em gestos de mais pura ternura, em gestos de mais profundo amor, se acariciando, dando um beijo no outro no meio da rua, quando eles dividem o mesmo lar em demonstrações profundas de amor, aí nós dizemos que isso nos violenta. Nós dizemos que isso nos agride. Nós dizemos que o mundo está perdido porque 2 homens se amam, porque 2 mulheres se amam, e nós pagamos para 2 homens se matarem dentro do ringue, 2 mulheres se violentarem, e isso não nos agride, e isso enche os nossos olhos, e isso nos alegra. Será esse um comportamento cristão? Será esse um comportamento de quem conquistou a luz saindo da caverna? Ou seria esse o comportamento de quem projeta as suas próprias sombras? E considera isso uma verdade, e considera a verdade do universo. E quando por outra feita nós somos maledicentes, sim, e nós somos maledicentes, e somos muito maledicentes. Nós falamos mal do nosso vizinho, nós falamos mal da nossa vizinha, nós falamos mal do filho de A, do filho do B e do filho do C. E quando os filhos dos outros erram, nós dizemos que os pais não tiveram compromisso com a educação dos filhos dos outros. Quando os filhos dos outros roubam, nós dizemos que o filho do outro é um ladrão. Nós dizemos que o filho do outro é um bandido e que os pais foram irresponsáveis. Quando o nosso filho erra, quando o nosso filho se equivoca, sabe o que é que nós dizemos? Nosso filho bichinho. É um menino bom, é uma menina boa. Sabe por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque é influência do vizinho, é influência da má companhia. Nunca foi um problema nosso. Nós não fazemos a autoanálise, que foi a nossa forma de pensar, que foi a nossa forma de agir ou a nossa falta de agir no bem, que acabou conduzindo ou permitindo que os nossos filhos se desencaminhassem, que caminhassem por um caminho de intolerância, que caminhassem por um caminho de violência. É essa intolerância de todos os tempos que transforma o nosso mundo num mundo que está à beira de uma 3ª Guerra Mundial, de uma guerra atômica, uma verdadeira tragédia para o processo de evolução, um entrave gigantesco para que a nossa humanidade deixe de ser uma humanidade em provas e expiações e se transforme em uma humanidade regenerada, uma humanidade que aceitou os ensinamentos do Cristo. É essa nossa intolerância. E somos intolerantes não é de agora não. Quando nós analisamos a forma como viveu o Cristo, mas nós analisamos a forma como morreu, como foi que Jesus viveu e como e por que morreu. Jesus viveu jogando luzes em nossas vidas.
O grande objetivo da vinda de Jesus foi a transformação íntima da criatura humana, foi a quebra dos antigos paradigmas. Nós acreditávamos que se alguém nos batesse a face, nós tínhamos o direito de bater na face também. Nós acreditávamos mais do que isso. Nós acreditávamos que se alguém nos desonrasse, nós poderíamos matá-lo. Chega o Jesus com uma verdade nova e diz assim: se alguém te bate a face, oferece a outra. Mais do que isso, Jesus diz: não tenha inimigos, porque ele diz: ama aos teus inimigos, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus viveu nesse molde, pregando a compreensão de todos. Quando olhava para a mulher do cântaro vazio e dizia que tinha água para dar, que ela jamais voltaria a sentir sede. Na parábola das dracmas perdidas, do filho pródigo, da ovelha que se perdia. E ele diz que o pastor ia buscar feliz a ovelha que havia se perdido e se alegrava mais por resgatá-la do que com as 99 que havia ficado. Ele dizia: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. E nós estamos fazendo muitas ovelhas se perderem, com a compreensão inclusive dentro dos nossos lares. Imagina com a incompreensão lá fora. Nós somos intolerantes com Jesus, porque Jesus não morreu deitado em uma cama confortável, nem numa rede macia. Jesus morreu com requintes de crueldade pregado numa cruz. E o que pregou Jesus na cruz foi a intolerância nossa. Foi a intolerância religiosa, foi a intolerância política, foi a intolerância de poder, foi a intolerância econômica. E nós somos esses intolerantes de todos os tempos. E isso nos assusta profundamente. Quando nós estamos falando mal dos outros, nós dizemos assim: nós não estamos sendo maledicentes. Nós estamos apenas comentando. É só um comentário despretensioso. Quando é o outro que fala mal de nós, a gente diz assim: é maledicente, é fofoqueiro, é fifi. Será que estamos sendo honestos conosco? Será que estamos sendo honestos com o próximo? Até quando? Qual o limite do não julgueis, a fim de que não sejais julgados? Qual o limite? Quando é que ele se aplica? A compreensão e o perdão não estão vestindo a mesma roupa, não estão dentro da mesma escala, dentro da mesma esfera? Quando Pedro olhava para Jesus e tentando mostrar um desenvolvimento moral já considerado, porque era do costume rabínico perdoar até 3 vezes, e Pedro olhava para Jesus e dizia assim: mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? Ou poderia dizer assim: quantas vezes devo compreender aquele que pensa diferente de mim, aquele que age diferente de mim, aquele que se veste diferente de mim? Até 7. Aí Jesus diz: não, Pedro, eu não te digo que devas perdoar. E acrescentamos que devo compreender, porque para perdoar você tem que compreender, para conviver bem você tem que compreender. 70 vezes 7 vezes. E os 70 vezes 7 de Jesus estava longe de ser um número cabalístico. Os 70 vezes 7 de Jesus não era 490 vezes não. Os 70 vezes 7 de Jesus era quantas vezes fosse necessário. Era indefinidamente. Quando é que nós vamos compreender definitivamente, amar ao próximo como a nós mesmos? O que é amar ao próximo como a nós mesmos? E o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, conta uma história bem interessante de um espírito que estagiou por muitas cavernas. Um dia saiu da caverna e deu os primeiros passos fora da caverna. E pelo fato de ter dado os primeiros passos fora da caverna, de ter sentido apenas por alguns minutos o que eram os raios do sol a lhe aquecer e a lhe iluminar, ele resolveu procurar os mentores espirituais de esferas mais altas. E chegando nessas esferas mais altas da moralidade, do bem e da virtude, ele disse assim: irmãos maiores,
Eu já estagiei por todos os caminhos da caverna e já saí de lá. Eu consegui conquistar a minha iluminação. Portanto, agora vos solicito uma habitação dentre vós. Eu quero habitar na mesma esfera de luz que vocês habitam, porque eu já conheci a luz. Um desses mentores luminares diz assim: tudo bem, meu irmão, mas antes disso, nós temos uma última tarefa para você. Uma última tarefa. Você deve retornar. Você deve fazer o caminho da volta. E você deve vestir todas as roupas que um dia você já vestiu. E ele foi voltando, de tempo em tempo, de encarnação em encarnação. E quando ele foi vestindo roupas que há muito ele já havia abandonado, ele olhava para as pessoas daquela época e dizia assim: mas como é que pode? Como é que pode vestir roupas tão antiquadas? Como é que pode ainda pensar desse jeito? Como é que pode agir dessa forma tão estranha e tão violenta? E ele olhava para estupradores e condenava os estupradores. E ele olhava para as prostitutas e condenava as prostitutas. E ele olhava para os assassinos e condenava os assassinos. Olhava para os ladrões e condenava os ladrões. Olhava para os orgulhosos e condenava os orgulhosos. Olhava para os egoístas e condenava os egoístas. E dizia assim: como é que eles não são humildes? E depois de ele ter percorrido todos esses caminhos, ele voltou e disse: pronto, percorri todos os caminhos de volta, agora eu posso ficar? E o mentor espiritual disse: infelizmente, ainda não, meu irmão. Porque apenas você conheceu as faces das sombras, mas você ainda não conseguiu interiorizar a luz. Você ainda coloca a candeia embaixo do alqueire. É preciso acender a sua candeia e colocá-la num lugar onde você possa se iluminar, mas iluminar a todos. E nós somos assim. Nos nossos muito pretéritos encarnatórios, quem te garante, criatura, que tu não foste o corrupto de outra vida? Quem é que te garante que tu não foste a meretriz? Quem é que te garante que você não foi a pessoa a abortar? Quem é que te garante que você não foi a pessoa a escravizar o outro irmão? E agora, só porque você não faz mais agora, todos os outros precisam ser menosprezados e discriminados por você? Todo no mundo tem que caber dentro do seu quadrado? E que mérito eu tenho? Que mérito eu tenho em compreender os que pensam, os que agem iguais a mim? Serei compreensivo por isso ou compreensível eu sou quando eu entendo, compreendo e respeito os que são, em essência, diferentes de mim? Porque a humanidade toda é diferente. Nós só temos um ponto de igualdade: sermos filhos de Deus. Portanto, nós somos passíveis, somos iguais para termos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas nas nossas formas de agir e nas nossas formas materiais, nós somos essencialmente diferentes. Esse é o grande toque, essa é a grande mágica do processo, é a diversidade. Não fosse a diversidade em todos os sentidos, sequer haveria vida no planeta Terra. Se todos os seres da Terra fossem iguais a nós, eu lamento informar, todos nós já estaríamos extintos. A Terra seria uma terra seca. Você quer saber como é difícil enquadrar todo mundo dentro da sua forma de pensar e da sua forma de ser? Como é difícil fazer com que todo mundo seja igual à sua sombra na caverna? Calce o sapato do outro. Calce o sapato do outro. Seja você a calçar o número 40 e vá calçar um sapato de quem calça 36 e você vai ver os seus calos onde aperta. Faça o contrário. Seja você a calçar 36 e vá calçar um sapato 4 números maiores, 40, e veja como é que você anda. Portanto, se é assim, como é que nós queremos fazer os outros de acordo com o nosso molde?
de acordo com a nossa forma de pensar. A verdade do universo é muito diferente da nossa verdade. Não transformemos um Deus no Deus antropomorfo. Não coloquemos as nossas morais como sendo a moral de Deus. Os nossos modelos de virtude como sendo os modelos das virtudes de Deus. Porque senão, em nome de Deus, nós vamos continuar odiando. Em nome de Deus, nós vamos continuar nos comportando, no dizer de Emmanuel, como chacais produzindo chacais, habitando por um longo tempo ainda em sombras da caverna. Obrigado pela paciência, pela atenção. Tenhamos todos um bom dia. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.